Olá, tudo bem? Eu sou o professor Júnior Fidelis e eu já pergunto a você se você está bem, porque nesse atual contexto que estamos vivendo, é sempre bom perguntar como o outro está. E isso tem tudo a ver com a nossa temática Educação Emocional, um novo paradigma pedagógico. Então, vamos refletir sobre a influência da educação emocional dentro da escola e como a gente pode usar ela em benefício próprio e do outro. Então, vem comigo. Então vamos para a nossa temática Educação Emocional, um novo paradigma pedagógico. O crescimento emotivo e intelectual do ser humano nunca foi tão discutido em meio ao momento pandêmico. Apesar dos estudos acerca da inteligência e educação emocional serem relativamente contemporâneos, parece evidente tratar-se de uma ferramenta como promoção do bem-estar, mens sana in corpore sano. Pensando nessa frase atribuída ao poeta romano Juvenal, que remonta aos primeiros séculos da era cristã, refletimos na atualidade e procuramos incansavelmente métodos para encontrar o tão sonhado equilíbrio, homeostase entre a mente e o corpo. E se nós pensarmos nos nossos antepassados, vem uma pergunta: será que eles também passavam por agentes estressores? Nós estamos mais estressados agora nessa contemporaneidade? Então, viver em cavernas, conviver com o mínimo de higiene possível, sair para caçar, enfrentar animais selvagens, descobrir a agricultura, bom, não era nada fácil. E mesmo os nossos antepassados, é só olharmos para os templos construídos, os ritos que eram realizados, sempre com essa ligação com o sagrado, essa busca da cura de algumas doenças estas que hoje nós temos remédios e antibióticos, então não era nada fácil a vida deles. O cenário mudou, estamos no século XXI, temos novos agentes estressores. Há quem diga que a gente mata um leão por dia. Na verdade, eu acho que a gente tem matado muito mais que um leão por dia. É indiscutível que reflitamos sobre a educação emocional e sua importante contribuição para uma melhoria na qualidade do processo educacional, nas relações interpessoais e a prática profissional. Sim, quando nós trabalhamos a nossa inteligência emocional, isso incide diretamente na nossa vida pessoal e profissional. Todo mundo já escutou a famosa frase, que talvez ninguém saiba o autor, mas é uma frase tão certeira, que diz que não adianta você ir para outros lugares, contemplar belas paisagens, lugares paradisíacos, se os problemas te acompanham. É como se você fosse dormir e levasse todos os seus inimigos para dormir com você, todos eles dentro da sua mente. Então, o lugar não vai fazer diferença se o que está dentro de você, suas inquietações, seus anseios, seus medos, ansiedade, esse desequilíbrio, emocional, estando presente, nada vai adiantar o local que você está. Mas se for ao contrário, dentro de você existir esse equilíbrio, você estiver bem consigo mesmo, com certeza você vai influenciar o lugar que você está no momento. Gould afirma em seu livro A Falsa Medida do Homem que não há nada em medições matemáticas que garantam a possibilidade de avaliar a inteligência de um indivíduo. E essa parece ser a tendência da ciência moderna com relação à visão psicométrica da inteligência, ao questionar a validade dos testes de QI e da análise fatorial. De igual forma, no próprio meio científico, admite-se que houve um entusiasmo excessivo em relação a tais testes. Eu sempre gosto de pontuar que os testes precisam ser aplicados de forma muito cautelosa. Por exemplo, quem de nós não conhecemos a história de alguém que foi tirar a sua habilitação e repetiu várias vezes o teste, o famoso teste, o psicotécnico? Sim, porque dependendo de como foi a noite anterior deste indivíduo,
até mesmo o trajeto que ele fez da sua casa ao local para realizar esse teste, isso vai incidir e vai influenciar no resultado. É sempre bom termos cautela quando aplicamos um teste na psicologia ou na psicopedagogia, de esperar um período e reaplicar esse teste novamente. O teste, ele confirma, ele nos dá um parâmetro dentro das nossas hipóteses. Ele nunca deve ser visto de forma isolada. E o teste de QI, por muitos anos, acabou colocando as pessoas em caixinhas. Fulano é X, Beltrano é Y, e Y é superior. Então, as pessoas eram julgadas pelas notas ou pelo nível que ela alcançou diante daquele teste. Essa aparente negação de paradigmas parece ter levado os pesquisadores a conceber novos encaminhamentos para a questão da inteligência e, consequentemente, para a aprendizagem. E essa nova visão acerca da inteligência é hoje fundamentada, principalmente nas teorias de Harvard Gardner e Daniel Goleman. Sim, Harvard traz as inteligências múltiplas e Daniel Goleman a inteligência emocional. A finalidade dessas teorias não está centrada na preocupação em mensurar a inteligência, mas sim em otimizá-la. E aí a grande diferença quando a gente faz esta comparação com o teste de QI ou com qualquer outro teste. O teste acaba dizendo apenas um resultado e limitando as potencialidades, as habilidades daquela pessoa. As inteligências múltiplas de Gardner traz para a gente uma nova reflexão sobre as habilidades, o que eu sei fazer de melhor, o que eu preciso otimizar, quais são as minhas fragilidades, mas todos nós possuímos essas inteligências. E Daniel traz essa reflexão sobre o trabalhar da nossa inteligência emocional, lidando dia a dia com os nossos desafios e entendendo que existem coisas que nós precisamos filtrar, colocar em uma balança e entender até que ponto eu posso permitir que elas venham influenciar a minha vida. Então, o que seria educação emocional? A inteligência emocional é um conceito da psicologia, usado para designar a capacidade do ser humano de lidar com as emoções. Para administrar as emoções, é preciso haver equilíbrio entre as áreas presentes nos dois hemisférios do cérebro, o esquerdo e o direito. Goleman é considerado o pai da inteligência emocional e foi quem a popularizou, embora não tenha definido o conceito academicamente. A inteligência emocional está diretamente ligada ao sucesso profissional, às relações interpessoais e à automotivação. Pessoas que conseguem ter o controle sobre as suas emoções também têm mais autogestão sobre suas vidas. Desenvolvimento emocional. Como a gente pode estimular esse desenvolvimento? A primeira coisa que acontece é a aquisição, que refere-se a expresso e a percepção das emoções. Momento no qual o indivíduo, além da aquisição e prática das diferentes emoções, também dá a elas um toque especial. Então você começa a entender os seus sentimentos, as suas emoções, e você começa a dar esse toque pessoal, tentando muitas vezes silenciar, muitas vezes falar, em muitos momentos entender que não vale a pena desperdiçar energias para um determinado assunto ou em outro assunto é necessário você desenvolver essa energia. Você começa a entender melhor, a sentir essas emoções e a tentar pontuar aquilo que você percebe que te faz bem e que não te faz bem. E é neste estágio que você já começa a entrar no refinamento, que refere às modificações das emoções, principalmente em função do seu meio social e cultural, podendo refletir tanto um aguçamento de emoções quanto um afastamento em relação a um comportamento específico. Então, nessa balança que você começa a fazer, né, é o momento que você começa a entender quais sentimentos e emoções você quer mais pertinho de você,
ou que você quer afastar. Quando você entende que tal sensação que você começa a viver naquele momento começa a te causar esse desequilíbrio emocional. O nosso corpo, ele entende, principalmente quando a gente traz à nossa memória sensações, lembranças, melhor dizendo, de coisas que foram desagradáveis, ele começa a vivenciar tudo novamente. Então a nossa mente tem esse grande poder de influenciar de forma direta a nossa fisiologia, a nossa biologia e a física. Então começa a acontecer essas transformações que referem-se às mudanças nos sistemas de processamento das emoções, como na forma de pensar ou reagir diante de determinada situação. Quando eu tenho consciência disso, de que o meu desgaste interior vai me causar um dano grande, eu começo a não dar tanta potência às coisas que estão à minha volta. Muitas vezes a gente acaba transformando um problema que já é um problema em um grande problema. Então, podemos dizer que o desenvolvimento emocional é um processo de construção pessoal, porém altamente influenciado pelo meio. Sim, nós precisamos entender isso aqui claramente, que o externo, ele vai influenciar muito o nosso interior, mas o nosso interior é nós que precisamos trabalhar, nós precisamos entender quais são os nossos pontos que precisam ser refinados. O meio vai estar sempre lançando agentes estressores, sempre. E isso vai ser uma constante em nossa vida, no tocante a aprender a lidar com essas situações, se conhecendo mais e mais, fugindo dos gatilhos e entendendo que muitas vezes devemos seguir o fluxo das coisas. Nadar contra a maré, não é? É muito cansativo, é desgastante. Então, é nesse momento que a gente começa a pensar em que ponto vale a pena nós permitirmos que esses agentes estressores quebrem a nossa homeostase. Uma outra fórmula pedagógica será: nos Estados Unidos e em muitos outros países, como Dinamarca, Finlândia, Japão, Brasil, em escala menor, já se pratica a educação emocional. Então, será que ela é uma outra fórmula pedagógica? Em alguns casos, com o status de disciplina do currículo, alfabetização emocional, a ciência do eu, etc. E em outros, como programas de incentivos paralelos, como programas de solução criativa de conflitos, programa de desenvolvimento e competência social, dentre outros. Uma outra fórmula pedagógica utilizada concebe a educação emocional ministrada em linhas transversais, que atravessam e inspiram todas as disciplinas e atividades da escola. Se é uma outra fórmula, nós vamos descobrir, mas é importante destacarmos que países que estão à frente no tocante à educação, eles têm aplicado na sua rotina, no seu fazer pedagógico, a educação emocional, de forma principalmente transversal e interdisciplinar. Então, existe de fato uma fórmula, professor Fidelis? Não diria que uma fórmula, mas a receita dos sistemas de sucesso não abre mão de alguns ingredientes básicos. Formação docente completa e de qualidade, seja ela inicial ou continuada. Conhecimento do docente e sua atuação em sala de aula. Então, não se faz um projeto pedagógico, não se traz atividades que venham estimular o desenvolvimento do processo educacional na escola, sem essa escuta que Rubens Alves fala tão bem sobre a escutatória. Então, escutar o professor, a professora, aquele que está, como a gente diz aqui no Nordeste, no chão da escola, é imprescindível. Ele ou ela é que está ali todos os dias e com certeza sabe o que é exequível e o que não é exequível. Ensinar para todos, inclusão,
qualidade para todos e para cada um. Quando eu entendo que os meus estudantes, né, eles são todos diferentes e o que faz todos nós sermos iguais são as nossas diferenças. Sim, somos todos iguais nas nossas diferenças. E entender que cada um aprende de uma forma. E se eu posso lançar mão das inteligências múltiplas para estimular várias áreas, eu consigo alcançar o maior número de estudantes. Aprender e reaprender. Aprender até a aposentadoria. Voltando sobre aquele pensamento sobre os nossos antepassados, se você fechasse os olhos agora, não precisa ir lá para a era primitiva, mas se você pensar em algum professor ou alguma professora que marcou a sua vida, você vai começar a liberar dopamina, endorfina, serotonina, o seu cérebro vai começar a processar momentos de prazer que você vivenciou pela figura desse professor, professora que influenciou tão bem a sua vida. Sim, nós temos esse grande poder de influenciar as pessoas. E cabe a nós se vamos influenciar de forma positiva ou de forma negativa. Aprender e reaprender é entender que esses professores outrora utilizaram alguns recursos na nossa época que hoje eles não cabem mais diante do nosso público. Eu não gosto de usar a expressão clientela, parece que o aluno é um consumidor, é uma linguagem muito empresarial, marketing. A gente trabalha com pessoas e a gente influencia a vida de pessoas. Então, eu gosto de dizer público, os meus estudantes, os nossos estudantes. Será que os nossos estudantes, hoje, eles iriam assimilar como nós assimilamos no período do retroprojetor, do mimeógrafo, do quadro com giz? Hoje nós temos uma gama tecnológica muito grande e nosso público faz parte desse processo de acesso a essas tecnologias. Então, reaprender é entendermos que o que nós fizemos há um tempo atrás não é possível repetir agora, porque é uma outra parte da história, é um outro momento. E eu preciso entender que mesmo faltando alguns meses ou até um ano para que eu possa me aposentar, eu preciso terminar o meu ofício de trabalho, ofertando ao meu público, aos meus estudantes, uma aula de qualidade, otimizando o cognitivo, entendendo este estudante de uma forma holística e compreendendo o papel importante das tecnologias no meu fazer pedagógico. Tem um estudo dos Estados Unidos que mostra que o aluno com professor de alto desempenho, ele tem esse aproveitamento de 90%. Já o aluno com professor de baixo desempenho, ele tem esse aproveitamento de 37%. Sim, quando você pensou na sua professora ou no seu professor que marcou a sua vida, você sabe o quanto isso te estimulou. É indiscutível que essa influência que nós causamos nos nossos estudantes possa ser desapercebida ou não levada em consideração. E qual distância é esta que separa o Brasil destes países, né? Se as receitas no tocante à valorização docente e apoio profissional apresentadas parecem muito distantes da nossa realidade, os números também não deixam dúvida. Ainda existe um abismo separando o Brasil das nações de ponta. Algumas estatísticas ajudam a dimensionar o tamanho da diferença. Então, se a gente compara a Coreia do Sul com o Brasil, no tocante à taxa de abandono na formação inicial, a Coreia do Sul está com 0% e o Brasil com 24%. Quando a gente fala da formação profissional específica, né, principalmente sobre a carga horária, sobre os conteúdos e didáticas da educação básica, a Finlândia tem 1.971 horas a mais que nós no Brasil, com 839 horas. Quando a gente fala de formação continuada, o Brasil fica até com 90%, levando em consideração a pesquisa feita com os professores de São Paulo, o Japão com 100%. Mas aí também vem uma reflexão para nós sobre as nossas formações continuadas. Um auditório cheio com 100% dos professores da rede significa que a formação foi 100% alcançada, os objetivos foram alcançados.
Quais são as nossas formações? O que é que o professor tem vivenciado desde a sua formação inicial e na sua formação continuada? Muitas vezes nós estamos diante de um jogo de blocos lógicos, onde a gente está tentando encaixar um modelo de círculo lá no quadrado. Às vezes tentamos pegar algo que deu certo no Sul e queremos aplicar no Nordeste, sem usarmos um fator determinante chamado filtro. A gente filtrar, retirar alguns ingredientes daquilo que dão certo, seja no Sul ou em uma outra região ou em outro país, e a gente aplicar a nossa realidade, aos nossos estudantes, ao nosso fazer pedagógico, à nossa escola. Cada escola tem a sua identidade, tem a sua persona, e isso precisa ser levado em consideração. Então, como têm sido as nossas formações continuadas? Quem são os nossos formadores? São experts no assunto? Entendem a nossa realidade? Porque um peixe nada muito bem, tem uma habilidade fantástica de nadar e desbravar os mares. Mas se eu tirar esse peixe da água e pedir para que ele suba em uma árvore, ele não vai conseguir. Então precisamos entender as nossas limitações e as nossas habilidades. Precisamos compreender que é no fazer do dia a dia que de fato se consegue alcançar os objetivos, entendendo e percebendo os nossos estudantes e o local que a nossa escola está inserida. E pensando nisso, a BNCC traz as 10 competências gerais e a educação emocional perpassa por todas elas. O foco no desenvolvimento de competências significa que os estudantes, além de saber, precisam saber fazer. Em outras palavras, devem ter a capacidade de utilizar os conhecimentos adquiridos e no dia a dia. Não é apenas o desenvolvimento intelectual que importa, denota a preocupação com dimensões fundamentais como a social, física, emocional e cultural. Exatamente. O que diferencia as competências, aspectos socioemocionais, de habilidades, aspectos cognitivos. Então, nas 10 competências, conhecimento, pensamento científico, crítico e criativo, senso estético, comunicação, argumentação, etc., terminando com 10 em autonomia, a educação emocional perpassa por todas elas. Não há competência sem o desenvolvimento de habilidades. Para o desenvolvimento das competências, é necessário desenvolver determinadas habilidades. Então, observando esse diagrama, essa interseção, entendemos que a competência está dentro do conhecimento, saber, das atitudes, querer fazer, das habilidades, saber fazer. Por exemplo, para que haja competência na obtenção de conhecimento qualificado por meio do uso das redes sociais, serão necessárias diversas habilidades, tais como manusear o equipamento eletrônico, acessar informações, categorizar os tipos de informações, avaliar a qualidade da informação, comparar informações, analisar criticamente o que é encontrado e reconhecer fake news. Ou seja, a competência depende da capacidade de mobilizar recursos, conhecimentos ou vivências para atuar na vida real cotidiana de forma consciente e crítica. E como será essa escola no contexto da educação emocional? Então é uma escola que otimiza o processo cognitivo. É uma escola que entende que o diálogo é a base do processo. É uma escola que entende que a educação emocional não é uma fórmula miraculosa. É uma escola que entende que a educação emocional não se limita apenas ao teórico, não é incorrer no reducionismo teórico, não. Ela entende que ela pode aplicar isso no seu dia a dia. E aplicando no seu dia a dia, ela vai alcançar grandes benefícios. É uma escola que entende que isso não é mais um mero modismo, sim, porque na educação nós estamos cansados de vez ou outra surgir novas fórmulas, miraculosas. Então a gente precisa ficar atento e voltar àquela reflexão que eu fiz antes sobre se de fato isso funciona na minha escola, qual o impacto que isso vai causar na minha escola e se isso realmente será necessário na minha instituição.
Rever a prática pedagógica também entra naquele questionamento sobre aprender e reaprender. Então, a escola, dentro do contexto da educação emocional, ela vai sempre rever a prática pedagógica. Ela vai estar sempre observando a sua didática, os recursos utilizados, para assim fazer um pedagógico mais concreto. É uma escola que ressignifica o fracasso, sim. É uma escola que entende que quando o aluno responde uma questão e ele diz Y, por exemplo, o peso da resposta não é tão importante quanto eu entender o percurso que ele fez para chegar até o Y. Quando eu consigo identificar nesse percurso onde existe o entrave, eu consigo otimizar esse processo cognitivo. Eu preciso de fato resolver e não fazer com que ele apenas decore e aprenda que ele precisa dizer que é Y. Eu ressignifico o erro e trago um novo olhar pedagógico sobre o que foi proposto. É uma escola onde a emoção ela não é reduzida apenas à afetividade. Sim, é uma escola que ela entende que a educação emocional é muito mais além. Né? A emoção ela não pode ser reduzida apenas à afetividade. A emoção vai muito mais além. Eu tratar o outro bem, com cordialidade, não significa que é uma inteligência emocional. Isso faz parte do processo, mas não é apenas isso. Rousseau, Pestalozzi, Montessori, Makarenko, Vallon e tantos outros pedagogos provavelmente já sabiam disso e ressaltavam o valor das emoções na aprendizagem, embora sem o refinamento e o caráter científico do modelo contemporâneo. Pensando na educação socioemocional, a gente começa a entender o autoconhecimento, a capacidade de olhar para si próprio, avaliando os pontos fortes e limitações, tendo esse autocontrole, habilidade de regular com sucesso as emoções, pensamentos e comportamentos em situações diferentes. Consciência social, ser empático, se colocando na perspectiva de outros, incluindo aqueles de origem, cultura e valores diferentes, diversos. Tomada de decisão responsável, fazer escolhas construtivas sobre o comportamento pessoal e interações sociais baseadas em padrões éticos, sempre éticos. E as habilidades sociais, estabelecer e manter relacionamentos saudáveis com outros indivíduos e grupos, comunicando-se com clareza, ouvindo bem, cooperando com os outros, buscando e oferecendo ajuda quando necessário. Então, quando a gente limita a educação emocional apenas à afetividade e nós olhamos para essa imagem, nós entendemos e precisamos entender o quão grandioso é a educação emocional e a inteligência neste contexto. E qual o reflexo da inteligência emocional na nossa carreira? Melhora da relação com colegas e líderes, equilíbrio emocional diante de situações estressantes, mais poder de decisão, diminuição da ansiedade, definição de metas mais inteligentes, foco e determinação no cumprimento dos objetivos, melhor administração do tempo, conhecer a si mesmo, identificando as suas próprias emoções e sentimentos diante dos desafios pessoais e profissionais. E o reflexo da inteligência emocional na escola é a melhoria do rendimento escolar, melhor relacionamento intrapessoal, habilidade de criar relacionamentos interpessoais, possibilita aos estudantes maior controle sobre as emoções, ampliação da atenção e da concentração, desenvolvimento da empatia, encoraja o convívio com as diferenças, previne o bullying, reduz a ansiedade e a depressão, facilidade para se expressar, melhor desenvolvimento de outras habilidades. Como desenvolvê-la? Saber como reagir aos sentimentos negativos, estimular a busca pelo autoconhecimento, aprender a lidar com as emoções, praticar empatia, incentivar a autoconfiança, estimular a expressão das ideias, praticar resiliência. Estas são fundamentais para que a gente comece a estimular em nós e nos outros o desenvolver de todas essas habilidades da educação emocional. Como trabalhar a inteligência emocional em estudantes e professores? Os estudantes são incentivados a contar suas experiências e sentimentos,
estimulados a uma abordagem que busca a solução criativa de conflitos, são inseridos em situações práticas de desenvolvimento emocional, vivenciam a interligação de atividades de várias disciplinas, experimentam momentos de debate menos artificiais, problematizando relações e emoções que surgem no cotidiano, participam de atividades lúdicas em grupo, objetivando a empatia e trabalho colaborativo, vivenciam situações de escolhas e lidam pedagogicamente com as consequências. Os professores, o corpo docente é preparado para entender o processo que envolve a inteligência emocional. Vivenciam treinamentos que desenvolvam sua inteligência emocional, pois quem não tem a sua aguçada dificilmente conseguirá contribuir para o desenvolver a do outro. Atua com a intenção de realmente preparar os alunos a serem conscientes e responsáveis em sua forma de sentir, pensar e agir. Usa a sua sensibilidade para abrir o debate e oferecer o espaço adequado de expressão para os estudantes. São instigados a resolver desafios que contribuirão para o desenvolvimento da inteligência emocional na escola. Concluindo, o ambiente escolar é responsável pelo alargamento intelectual, cognitivo, social e mental da criança. As disciplinas tradicionais, como português, matemática e geografia, têm papel formidável, mas não devem ser o único exercício adquirido na escola. Com o progresso tecnológico, a nova geração tem se tornado um desafio para as famílias e professores. Ampla parte do dia das crianças envolve a relação direta com dispositivos, como tablets, computadores e celulares, o que limita o relacionamento com colegas e gera um novo perfil comportamental. A geração que eu gosto de chamar Like Me. Sim, a geração onde quantos seguidores eu tenho, quantos likes eu recebo, o quanto o abraço foi substituído, o abraço físico foi substituído pelo abraço virtual ou pelo beijo virtual, o quanto um elogio é importante em uma imagem, em uma postagem que é feita por esses estudantes, por esses alunos, o quanto isso vai impactar diretamente a vida deles. Falta habilidade para lidar com as frustrações, empatia e um egoísmo exagerado. Sim, por isso, a inteligência emocional deve ser trabalhada num contexto educacional. É nessa realidade que a educação socioemocional impetra o seu espaço, sendo fundamental no desenvolvimento de habilidades centrais para ajudar os estudantes a terem autocrítica e a construírem ferramentas de tolerância e respeito com os outros. Podemos asseverar que a emoção é importante no processo pedagógico e o grande diferencial está na possibilidade da otimização dessa emoção. Importante destacar que a educação emocional jamais pode ser concebida como uma fórmula milagrosa, uma espécie de antídoto para todos os entraves da educação. E eu trago para todos vocês e todas essa reflexão de Rubem Alves: ensinar é um exercício de imortalidade. De alguma forma, continuamos a viver naqueles cujos olhos aprenderam a ver o mundo pela magia da nossa palavra. O professor, assim, não morre jamais. Um grande abraço no seu coração. Professor Júnior Fidelis, me sigam nas redes sociais. Um grande beijo.